A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.
Bíblia diz logo no versículo 2 que um homem coxo de nascimento, que não podia andar desde o ventre da sua mãe, e a Bíblia diz no capítulo 4 que este homem, ele tinha mais de 40 anos de idade, e este homem por mais de 40 anos de idade, ele jamais andou em sua vida, ele não pôde jamais dar um passo sequer, porque ele era coxo de nascença, ele nascera daquela forma, os seus pés eram voltados para trás, dificultando de forma que ele não poderia andar, e a Bíblia diz que este homem era levado, ele era carregado, eu não sei se ele era levado em uma cama, em uma maca, mas todos os dias pela manhã, ao nascer do sol, algumas pessoas, ou seus amigos, ou seus familiares, pegavam aquele homem no seu leito, e levavam até a porta do templo chamada Formosa, e aquele homem ficava ali, desde o nascer do sol até a noite, todos os dias da sua vida, pedindo esmola, porque ele precisava sobreviver, e não tinha outro jeito de sobreviver a não ser pedir esmolas, porque ele não tinha um trabalho, ele era impossibilitado de trabalhar, ele não tinha como ganhar o seu sustento naquela época, porque era uma época muito difícil, então o que restava para ele era pedir esmolas, e diariamente ele estava ali no templo, naquela porta, e é interessante o nome da porta do templo, contraste, porque a Bíblia diz que a porta se chamava Porta Formosa, e diante da Porta Formosa, estava ali um homem que na verdade estava com um defeito em sua vida, que o impedia de se mover, que o impedia de trabalhar, que o impedia de ter sonhos, que o impedia de ter futuro, que o impedia de ter esperanças, que o impedia de querer algo melhor para a sua vida, que o impedia de fazer planos, que impedia que ele casasse com alguém, talvez, eu não sei se ele era ou não casado, mas a Bíblia fala que este homem aqui estava lá na porta do templo diariamente. Talvez a medicina daquela época, ele tenha recorrido aos médicos, tentado algum jeito de melhorar a sua vida, melhorar a sua condição de vida, mas não restava para ele muita alternativa, a não ser carregado diariamente até a porta daquele templo, aquela porta chamada Formosa, e ser largado ali com a sua deficiência para estender as mãos, num ato até de vergonha, vergonhoso, porque um homem tinha que ficar ali estendendo as mãos, pedindo que alguém tivesse misericórdia da sua vida, pedindo que alguém pudesse colocar ali uma moeda no seu chapéu, na sua mão, porque ele precisava comer, ele precisava de alimento, e ele se sujeitava diariamente a estas coisas em sua vida. A Bíblia diz que até que um dia Pedro e João estavam subindo aquela escada do templo juntos, estavam indo para o lugar de oração. Dois homens, Pedro e João, apóstolos de Jesus Cristo, discípulos do Senhor, andaram com Jesus três anos, estiveram ao lado de Jesus. E Pedro e João muitas e muitas vezes subiram aquelas escadas e viram aquele homem ali, devem ter lhe dado alguma moeda de vez em quando. E até mesmo eu acredito que Jesus subiu muitas vezes aquela escada do templo e viu aquele homem ali também, e Jesus tinha o tempo para todas as coisas. Eu fico pensando que Jesus estava sabendo que um dia aquele homem iria encontrar-se com dois dos seus discípulos naquela porta, e as suas vidas iriam mudar completamente. Esses dois homens de Deus, homens fiéis, estavam subindo ao templo. Meu amado, é bom ir ao templo. Eu e você hoje somos o templo. Mas é bom irmos a um lugar como este. Davi, ele falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles estavam subindo ao templo, a hora nona, a hora da oração. E isto eles faziam diariamente, porque os versículos anteriores, no versículo 46 do capítulo 2, diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Para eles não tinha tempo ruim, para eles não tinha chuva, não tinha sol, não tinha tempo difícil, não tinha outro compromisso mais importante
importante do que ir ao templo diariamente para orar e para buscar a Deus. Eles sabiam que eles precisavam fazer isto, eles sabiam, eles dependiam, eles amavam fazer isto, eles sabiam que eles dependiam estar na presença do Senhor diariamente para poder estar em comunhão com o Pai, para poder ministrar às outras pessoas também. E diariamente Pedro e João subiam aquelas escadas, iam para aquele lugar, e ali pelo menos uma hora, este tempo, pelo menos por uma hora, os irmãos se reuniam naquele lugar. Era um hábito deles já, 3 vezes ao dia eles iam ali àquele templo, e eles oravam e eles buscavam a Deus, e Deus falava com eles e se revelava a eles, porque a oração tem esse poder de nós termos uma comunhão com o Pai, e do Pai se revelar a nós nesses momentos de oração, e derramar coisas sobrenaturais sobre a nossa vida nesses momentos de oração. E eles estavam subindo aquelas escadas, e a Bíblia diz que o homem foi que viu a Pedro e a João no meio da multidão. Aquele homem olhou e viu, e a Bíblia diz que eles iam entrando, e o homem estendeu as mãos e pediu a eles uma moedinha, uma ajuda, um socorro, um sustento. Pedro fala juntamente com João, olhando para aquele homem, diz: olha para nós. E aquele homem olhou para eles esperando receber alguma coisa, mas na verdade aquele homem estava esperando receber dinheiro. Aquele homem estava esperando receber uma moeda. Aquele homem estava esperando receber um trocado que pudesse ajuntar para no final do dia comprar o alimento lá para a sua casa. E a Bíblia diz que o homem olhou para eles fixamente, esperando receber alguma coisa, e Pedro disse uma palavra que sempre explode em meu coração, que Pedro falou para ele. Não quer dizer que Pedro era um homem sem dinheiro, como algumas pessoas pensam, que Pedro era um homem que não tinha dinheiro para nada. Isso não quer dizer nada que Pedro não tinha dinheiro. Eu acredito que eles tinham o necessário sim para sobreviver, eles tinham uma moeda para dar àquele homem. Naquele instante Pedro não tinha uma moeda para dar àquele homem, mas ele poderia ir em sua casa e buscar lá em sua casa uma moeda para dar àquele homem. Mas Pedro falou para ele: olha, eu não tenho aqui comigo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa, o que eu tenho eu vou dar a você. E Pedro tinha realmente muitas coisas para dar àquele homem. Ele tinha a autoridade do nome de Jesus Cristo para usar ali naquele instante, para resolver o problema da pessoa, não temporariamente, mas resolver de uma maneira definitiva. Pedro, quando disse a este homem: olha, em nome de Jesus Cristo eu te digo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que Pedro pegou na mão daquele homem e puxou para cima, e aquele homem que era coxo desde o seu nascimento, com os pés para trás, de repente os seus ossos estralaram-se lá no seu pé. Ele ouviu aqueles estralos, e a Bíblia diz que Pedro pegou pela mão e o levantou, e os seus pés e os seus artelhos se firmaram no chão, e aquele homem começou a andar, e viu ali uma manifestação sobrenatural do poder do Senhor Jesus Cristo, do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, um poder sobrenatural que pode mudar completamente a vida de uma pessoa qualquer, meu amado. Aquele homem estava olhando para Pedro, esperando receber alguma coisa. Eu quero dizer para você, meu querido, que as pessoas também estão olhando para você, muitas vezes esperando receber alguma coisa, e muitas vezes o máximo que você tem a oferecer para elas tem sido uma moeda. Muitas pessoas têm olhado para você lá fora, lá no mundo, pessoas lá no seu trabalho, pessoas lá onde você estuda, e elas estão olhando para você, elas estão com sede, mas a sede delas é de algo muito mais do que talvez você tem dado para elas. Talvez você dê para elas apenas uma pequena moeda de vez em quando, ou talvez você tenha alguém num viaduto aí da cidade, que de vez em quando você passa lá, e você vê a miséria humana, aquilo comove o teu coração. Agora nós estamos perto do Natal, e você fica comovido, e você quer dar uma ajuda àquela pessoa, então você vai lá, aí tira do teu 13º um dinheirinho, e você fala: isto eu vou dar para as pessoas. E eu vejo que algumas vezes nós temos que dar sim algum dinheiro
dinheiro para as pessoas, mas a Bíblia está dizendo que aquele homem precisava de algo muito mais do que dinheiro, e o mundo está precisando de algo muito maior do que dinheiro, e algo que eu e você temos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus já deu para nós, e nós precisamos renovar cada dia estas coisas em nossa vida, para sermos efetivos aqui nesta terra, e produzirmos frutos para Deus e para a glória do Senhor, meu amado. Pedro falou: eu tenho algo. Pedro tinha um poder sobre si. Ele diz depois: não foi pelo meu próprio poder que este homem levantou, não foi pela minha própria santidade que este homem levantou, mas eu não tenho dúvidas que havia poder na vida de Pedro, eu não tenho dúvidas que havia santidade na vida de Pedro. Pedro não era mais o mesmo homem. Se você fosse ver um pouco antes, algumas semanas antes deste evento, Pedro era um homem medroso, Pedro era um homem que traiu a Jesus, Pedro era um homem instável, Pedro era um homem que não era de muita oração, não. Na hora que Jesus estava orando, Pedro estava lá dormindo. Pedro era um homem que mentiu, dizendo: eu não conheço este homem, eu não conheço a Jesus. Pedro, ele tinha muitos defeitos, e ele tinha também muitas qualidades. Ele era um homem como eu e como você, mas você vê lá Pedro em Pentecostes, você vê Pedro sendo cheio do Espírito Santo, você vê Pedro sendo batizado com o Espírito Santo, você vê Pedro se levantando um novo homem, uma nova pessoa. Você vê que é o mesmo Pedro. Todos achavam que era o mesmo Pedro, mas lá dentro ele não era mais o mesmo Pedro, o mesmo homem. Havia em sua vida um novo poder do Espírito Santo para fazer obras milagrosas, coisas tremendas, que chocassem a sociedade e levassem as pessoas para Deus, meu amado. E é este poder sobrenatural que eu e você, e que nós e que a igreja precisa em sua vida diariamente. E algumas vezes nós deixamos de ir ao lugar de oração. Por isso que a vida das pessoas estão tão vazias, por isso que muitos irmãos e cristãos estão tão vazios, é por isso que muitas pessoas, elas cantam, elas pulam, elas dançam, elas vão à igreja de vez em quando não tem uma coisa mais importante para fazer, mas muitas vezes os cristãos, eles estão vazios de Deus, eles não têm autoridade no Senhor, eles não estão cheios do Espírito Santo, eles não têm autoridade para fazer a obra de Deus, eles não conhecem a um Deus vivo. É porque na verdade eles fazem tantas outras coisas. A Bíblia diz que eles iam ao templo diariamente para orar, e nós hoje, nós moramos em cidades muito agitadas, e nós não temos assim tanto tempo para ir ao templo diariamente para orar. Nós oramos de vez em quando. Hoje é uma vez por semana a reunião de oração, e a gente vai uma vez por mês, porque sabe, pastor, eu não tenho tempo quase, eu tenho uma vida muito cansativa. Meu querido, eu acredito que a televisão tem roubado o tempo de muitos irmãos e de muitas pessoas. Eu tenho tantos compromissos. Na verdade, nós nos enchemos de tantos compromissos, quando Deus quer que a gente procure algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Você está aqui nesta terra para ser uma bênção nas mãos de Deus. Você não está aqui por acaso, meu amado. Este não é o nosso mundo, este não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem, a nossa terra é outra, nós estamos olhando para uma outra terra. Na verdade, nós estamos olhando para o céu, onde está o nosso Senhor, onde está o nosso Deus, onde está o nosso Rei, onde os anjos estão louvando continuamente. É para lá que nós queremos ir. Eu não quero muita coisa aqui deste mundo, não. Eu quero estar aqui sim e servir a Deus e abençoar a vida das pessoas, mas eu estou olhando para a cidade verdadeira, porque esta não é a cidade verdadeira nossa, meus queridos. A Bíblia diz que o homem que estava caído se levantou, seus pés e artelhos se firmaram, ele saltou, pôs-se em pé, começou a andar. Então ele entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Este homem se transformou de um instante para um outro em um crente fervoroso. Quando Deus começa a fazer coisas em nossa vida, nós nos tornamos em pessoas fervorosas. Quando Deus se move, nós nos tornamos em pessoas fervorosas.
Algumas vezes eu fico pensando que algumas pessoas não são tão fervorosas, eu acredito, porque não está acontecendo nada em sua vida, a sua vidinha está do mesmo jeito todos os dias, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e não está acontecendo muitas coisas, porque quando acontecem algumas coisas, nós vamos saltar, nós vamos dançar, nós vamos pular, nós vamos gritar, nós vamos louvar a Deus, nós vamos aplaudir ao Senhor, nós vamos clamar, gritar louvores ao nome do Senhor, porque alguma coisa tem acontecido em nossa vida. Meu querido, você talvez não tenha nenhum defeito físico, mas um dia você talvez chegou a Deus e havia muitos defeitos no seu caráter, havia muitas imperfeições em tua vida. Você na verdade também um dia talvez foi coxo espiritualmente, não sabia andar para Deus, não sabia viver para Deus, a tua vida também era uma tragédia, a tua vida também não tinha muita esperança. Mas um dia você encontrou Jesus, então você ficou muito alegre, então você louvou a Deus, mas os anos vão se passando, meu querido, e muitas vezes as pessoas vão perdendo aquilo que eles tinham há muito tempo atrás. A ordem no reino de Deus é diferente da ordem que muitas vezes nós queremos estabelecer, meus amados. A ordem não quer dizer que as pessoas só ficam olhando para mim e que isto é ordem, porque muitas vezes a ordem que Deus quer colocar as coisas são muito diferentes da ordem que você acha que as coisas devem ser feitas, porque a ordem do Espírito Santo algumas vezes pode parecer aos olhos humanos em desordem. Vocês estão aqui? E muitas vezes a desordem que nós achamos que está acontecendo, na verdade, na ótica do Espírito Santo de Deus, aquilo é ordem. O homem não interessava tanto para ele como é que Deus iria agir. O homem estava lá caído, não podia andar. Para quando a pessoa está na miséria, não importa o que vai acontecer, o que importa é que ele possa andar. Ele precisava de um milagre.